sou o Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber um amigo muito querido, Hector Lobo, oficial de justiça do TJDFT e primeiro colocado no concurso de 2007. Hector, muito obrigado pela sua presença aqui no Unicast. Eu que agradeço, Gerardo. Muito obrigado a você pelo convite. Agradeço aí a tua disponibilidade em estar aqui divulgando esse projeto maravilhoso. É que ele faz só a atividade dos oficiais ser conhecida e reconhecida pelo público em geral, né? A sociedade, as autoridades, enfim. Mas vamos lá. Ah, coisa boa. E, Hector, você é de Brasília? Sou de Brasília. Sou natural de Brasília mesmo, Gerardo. Nasci e me criei aqui. Morei um tempo fora, morei um tempo em Anápolis, né? Que é a cidade dos meus pais, meus avós. Mas a história mesmo foi concebida aqui em Brasília, né? É uma geração, né, que já cresceu. Sim, aqui, né? Brasília. É interessante que assim, não tem muito tempo, né, que a gente tinha mais pessoas de fora morando em Brasília do que brasilienses, Exato. né? Mas agora já mudou para ser mais brasiliense, né, já se inverteu. E quando é que você resolveu fazer direito? Assim, o que te atraiu na profissão jurídica? O direito ele aconteceu num estágio já de amadurecimento, né? Eu cursava primeiro um curso de administração, e aí com o universo dos concursos, né? O direito se apresentou e eu me identifiquei com o curso. Então daí eu tive essa guinada. Anteriormente eu fazia administração e acabei optando pelo direito, né? Acabei abandonando a administração e optei pelo direito, né? Então, a rotina das matérias que estavam ali em voga nos concursos públicos, né? O conhecimento inicial, né? Do direito administrativo, direito constitucional, e isso fez com que eu me identificasse com o direito e foi abrindo ainda mais os horizontes para os demais ramos aí do direito que a gente acaba estudando na faculdade, né? Então, foi mais ou menos essa a história da opção pelo direito. E quando é que você resolveu ser oficial de justiça? Né? Como é que você conheceu assim, o cargo? Olha, eu tenho um conhecido de família que é oficial Haroldo. Ele é oficial aqui no TRF da primeira região. E ele me passava algumas impressões da atividade, né? E assim, eu me identifiquei bastante porque até então meus outros contatos profissionais, minhas outras experiências profissionais eram experiências tradicionais e burocráticas, né? Eu tive experiências no STJ, tive experiência no TRF, tive experiência administrativamente, óbvio, na PGR, na PRR da primeira região, ou seja, no MPF, né? E também na PRDF. Então, todas as atuações eram como eu diria, né? Em um ambiente fechado, em um ambiente mais burocrático, né? Aquela rotina mais enfadonha, né? Eu digo assim, né? Então, eu tive essa impressão, eu tive esse contato com o Haroldo, né? E o Haroldo me passava um pouco de como era a experiência. E tempos depois também eu tive a oportunidade de conhecer o Júlio Fontela, que é um querido colega nosso aqui no TJDF, né? Então, assim, tive um contato com o Júlio. O Júlio, puxa vida, ele respira o oficialato, né? Então, assim, me contagiou bastante, né? Na ocasião, eu lembro que eu tive a primeira oportunidade de concurso, foi do TRF da primeira região. Eu acabei galgando uma boa posição, eu fiquei em 20º colocado no concurso TRF da primeira região. Só que o concurso TRF ele não nomeia muitos colegas, né? Eu acho que naquela época ele nomeou acho que 5 oficiais até o final do prazo de validade do concurso, né? E o TJ, eu me lembro na época que precisava muito da mão de obra dos oficiais, né? Eles tinham uma carência muito grande, né? Porque tinham perdido vários colegas por conta de uma suposta máfia, né? Da época dos concursos lá. E, assim, a gente teve um decréscimo muito grande de oficiais e o tribunal estava precisando muito. Foi a época que a gente montou uma comissão dos aprovados lá no TRF e procuramos o Neri, que era o coordenador, né? Quem é da época mais antiga vai se recordar bem do Neri. E o Neri ficou muito empolgado com a ideia, sabe, Gerardo? E promoveu um acerto com os órgãos de gestão do tribunal para viabilizar o aproveitamento, né? Acho que o termo legal é esse mesmo, o aproveitamento dos aprovados no TRF da primeira região. A coisa avançou, o tribunal tinha interesse, mas o interesse maior que acabou prevalecendo foi a realização de um concurso próprio, né? E aí foi quando eu, frustrado com aquela notícia do Neri que o tribunal não ia aproveitar, mas que o tribunal ia sim realizar um concurso, eu me predispus a
a estudar mais ainda, e aí tive eu tive como resultado a premiação de ser aprovado e ser, assim, em primeiro lugar e, assim, ser tremendamente vocacionado e, assim, com a atividade. Eu gosto do que faço, né? Então, eu sabia o que era e, ou seja, aquela história, né? Você sabe onde você está entrando. Então, eu já sabia de antemão onde é que eu me encontraria, né? Então, assim, eu gosto muito da atividade, eu me identifico com a atividade e sou realizado na atividade. Então, a história é mais ou menos essa do ingresso aí e o contato da carreira do oficialato na minha jornada, digamos. É uma história maravilhosa e vitoriosa, né? Sim. E você, assim, você é muita cara do oficialato, assim, de uma pessoa extremamente qualificada, aguerrida, que busca sempre melhorar, né? Sempre estudar. Cara, assim, extremamente estudioso das atividades do oficial de justiça. Mas o trabalho do oficial de justiça não é um mar de rosas, né? Não, não é. Também é natural, assim, todo mundo que passa pelo cargo encontra uma série de dificuldades. Você também encontrou essas dificuldades quando você foi para a rua cumprir os mandatos? Você viu uma diferença entre a legislação processual e aquilo que acontece na prática? Sem dúvida, né? O processo já é identificado como uma pretensão resistida, né? Um conflito ali de mais ou menos isso, né? E no desenvolver da atividade, a gente se depara com situações de resistência, né? Eu passei por duas situações que me marcaram bastante, né? De violências aí no desempenho da função, que marcaram a minha trajetória. Mas, assim, elas não abalaram a minha vocação e nem mesmo trazem nenhum demérito a atividades oficiais, né? Uma delas foi uma apreensão de um veículo. Talvez as pessoas não saibam, mas o oficial, ele não procura os veículos, né? Existe uma pessoa que a gente denomina como localizador, que são os responsáveis pelos bancos, né, de rastrearem os veículos e fornecerem ao juízo competente a localização do veículo para que o oficial consiga realizar a apreensão do carro, né? E, na ocasião, num momento de descuido meu, esse localizador era uma casa fechada, sabe, já com muro alto, e um portão de chapa fechada, né? Assim, você não conseguia visualizar o interior do imóvel. E, justamente no momento de descuido, esse localizador, ele já tinha dito com toda a convicção que o carro estava lá na casa e que a gente poderia chamar pelo morador e também acionar acionar aí o chaveiro, né, para fazer o arrombamento, né? Porque a gente não mete o pé na porta, né? A gente tem um profissional que vai lá e fornece os meios Isso é bem e interessante, né? viabiliza, Que né? o pessoal pensa que é o pezão na porta, né? Que é o arrombamento. Não, né? Até eu acho que alguns colegas até gostariam que fosse, né? De ter alguns colegas vibradores aí na atividade, mas não é assim que funciona. Então, rapaz, nesse momento, nesse momento meu de descuido, o localizador colocou a cabeça para dentro do imóvel e a gente foi surpreendido com um disparo de 3 estampidos, sabe? Foram 3 tiros e a gente ficou... eu corri para um lado, o localizador para o outro. Naquele momento, eu não tinha contado com o apoio policial, né? Que, assim, é uma medida que hoje, como praxe, como rotina, eu adotei no cumprimento desse tipo de mandado, né? E acabei saindo do local e telefonando para a Polícia Militar, que veio dar um apoio para a gente depois, né? De forma muito rápida e prestativa, né? Eu tenho que ressaltar. E, no avançar da coisa, a gente conseguiu identificar o autor dos disparos, né? E, assim, para surpresa de todos, era um oficial da Polícia Militar, né? E ficou uma situação extremamente constrangedora para todos ali, porque o sargento, que foi o responsável pelo apoio policial, né? Ele repreendeu o colega de farda, né? Dizendo que, na ocasião, ele era um civil, ele não era um militar. Então, mesmo que estivesse diante de uma situação como aquela, ele teria que se portar como tal, né? Então, ele é uma situação extremamente constrangedora para todas as partes ali, né? Um sargento reprimindo um oficial de patente maior, que obviamente não estava no exercício da atividade militar, estava ali como um civil qualquer e era o destinatário do cumprimento de uma ordem judicial, né? Então, a ordem ela é feita para
ser respeitada e cumprida por todos, né? Então, não é o fato de ser uma autoridade que te habilita a se esquivar do cumprimento dessa determinação. Esse foi um fato que me marcou, mas rotineiramente, Gerardo, a gente tem situações que, obviamente, elas fogem do trivial, né? Porque a sociedade ela é muito conflituosa, né? E razão não seria a razão de ser do judiciário não seria outra a não ser esse contato que a gente tem com o litígio, né? As pessoas, me parece que por natureza, muitas delas são litigiosas, né? Então a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura muito grande para lidar e contornar essa situação. Mas daí a habilidade do oficial de justiça que consegue justamente fazer o braço forte do Estado, né? Do Estado juiz, chegar até onde é necessário, né? Onde existam esses conflitos. Então é mais ou menos aí. Uma questão que você ressaltou, Hector, muita propriedade, é assim, é um pouco dessa falta de estrutura que os oficiais de justiça têm Sim. e esse jogo de cintura para resolver tudo. Assim, muita gente nem imagina como é que é o trabalho na prática. Por exemplo, o judiciário hoje, agora que está começando a nascer uma polícia do judiciário, mas só que quem ainda presta apoio ainda é a polícia militar. Então é um outro órgão que a gente tem que ficar ali, aí faz um convênio, aí fica tentando pedir, né? Mas às vezes demora, né? Então assim, você vai pedir, às vezes naquele momento não tem viatura, porque não tem efetivo também. Exato. Ou então, quando é uma situação de você remover bens, realizou uma penhora, o juiz determinou que aqueles bens devem ficar sob responsabilidade do exequente. Aí você tem que fazer a remoção. O judiciário não tem um caminhão para fazer a remoção. Então, na verdade, são as partes que têm que fornecer. E aí é todo aquele problema, a parte contratando um caminhoneiro para levar para o depósito público, aí o depósito público está cheio. Então, assim, é uma série de medidas que a gente tem que ir ali tentando, com muito jogo de cintura, resolver situações né, que não são de fácil solução. Eu me lembro que eu já tive um caso que aí a pessoa, quando tirou todos os bens ali era uma situação de despejo. Quando tirou todos os bens do locatário, aí a pessoa que estava para pagar o caminhoneiro disse: não pago mais. Né? E aí o caminhoneiro faz Um o outro quê? conflito, né? Outro O conflito. oficial resolve. Exato, né? E aí, como é que resolve? E aí fica naquela, Sei paga, não disso. paga, acerta, não acerta, e aí você pressionando, porque, né, realmente a pessoa se comprometeu, tem que fazer, né? Aí liga pro cartório, manda falar com o juiz, e tudo isso ali numa circunstância que é de Atípica, tensão, né? né? E aí Exatamente. advogados das duas partes naquele momento, ali, locador e locatário brigando, e o oficial de justiça tendo que contornar aquela situação toda para que o problema se resolva sem que outros problemas sejam criados. Por exemplo, você citou o caso aí, a sua diligência nasceu como uma diligência civil de busca e apreensão, mas houve disparo de arma de fogo, já virou uma diligência de natureza criminal, né? Deu ensejo a outros fatos, né? E o oficial de justiça tem que ter essa habilidade de conseguir ir solucionando tudo isso, mesmo diante da falta de estrutura. Eu acho que é aí que reside a virtude da nossa atividade, né? E do preparo e do bom senso do oficial de justiça para conduzir todas essas situações, né? Porque, na verdade, nós somos a ponte, né? Entre a determinação que o juiz exara no cartório e a satisfação do direito material, né? Ou seja, não há outra pessoa, a não ser o oficial de justiça, que concretiza aquela decisão judicial que está apenas numa folha de papel. Então, essa é a grande virtude do cargo, né? A gente consegue materializar e satisfazer o bem da vida pretendido pelas partes, né? No caso do meu exemplo, o carro, né? Que foi apreendido, obviamente foi apreendido no final daquela história que eu comentei. E no caso que você comentou, Gerardo, da situação do imóvel, né? Que foi restituído ao seu legítimo proprietário, né? Então, eu acho que é aí que reside e eu acho que é aí que os tribunais, né, de todo o país, tem que se antenar nessa questão da estrutura, né? De abrir os ouvidos, né? Para as entidades, para os colegas, né? Que têm o tato, que têm a sensibilidade, que têm a vivência dessas situações atípicas, porque, ao fim e ao cabo, é a imagem do judiciário que está na rua.
Não é verdade? Então, o judiciário quer passar qual imagem para o judicionado, né? É de um oficial preparado, é de um oficial com prerrogativas para poder bem exercer o seu cargo e um profissional estruturado, né? Em todos os sentidos, né? Tanto materialmente quanto em termos de logística, de preparação. Então, assim, eu acho que é bem esse o recado que eu acho que a gente deve deixar para as instituições, né? Um ponto que você destacou, que é um tema que a gente tem pensado muito como trabalhar, é um pouco da ideia da democratização do poder judiciário. Porque, assim, os juízes exercem, obviamente, um cargo extremamente importante, mas numericamente não são nem 10% do poder judiciário, né? Sim. E nós, né, oficiais de justiça, junto com os demais servidores, que somos, né, totalizando mais de 90%, quase não somos ouvidos. Todos os cargos de gestão são de magistrados, o CNJ e magistrados, ou né, com o Ministério Público, né, enfim, com outros cargos também relevantes. Mas, por exemplo, o CNJ não tem um único cargo que seja oficial de justiça. E os oficiais de justiça, com certeza, têm muito a falar e muito a contribuir para que a prestação jurisdicional seja entregue para a sociedade da maneira mais efetiva e adequada possível. Então, essa ideia de uma democratização para que os oficiais de justiça sejam ouvidos e consigam levar para o tribunal qual é a estrutura necessária. Hoje, assim, pegar um exemplo muito básico aqui que a gente comentou, a gente está com uma situação grave de depósitos públicos, né? Os depósitos públicos aí lotados, e aí a gente, claro, tem aquela situação de que às vezes ficam com o executado some com bem, então são várias dificuldades. Sem quem não é oficial de justiça, às vezes não tem essa percepção de quando você está fazendo uma penhora, você tem que ter uma solução rápida para levar aqueles bens para um local que seja seguro e que resguarde o direito das partes. Mas quem está lá dentro, às vezes, não imagina que isso aí é imprescindível. Ou, enfim, outras várias situações ali de estrutura necessária para o trabalho do oficial de justiça, né? O nosso amigo Fred, né, que é um batalhador fantástico da categoria, ele vivia dizendo, a gente parece muitas vezes para o tribunal um prestador de serviço, né? Que ele contrata e a gente tem que resolver todos aqueles problemas ali, sem receber uma estrutura necessária, né? De fato, Gerardo, de fato, eu concordo. E eu volto a frisar, é o oficial que tem o tato, né? É o oficial que está em contato direto com a voz das ruas, né? É o oficial que está nas comunidades, é o oficial de justiça que está nos grandes centros comerciais, nos grandes centros de concentração populacional. Então, ele sabe exatamente as demandas e as carências que determinada região tem, que determinada região possui, e ele pode retratar bem fielmente todas essas situações para justamente justificar a estrutura necessária para bem executar o trabalho, né? Então, a gente se depara com muitas das vezes com as portas fechadas para levar algo que só tem a acrescentar, né, e agregar ainda mais a imagem que o judicionado tem do Poder Judiciário, né? Porque muitas das vezes a gente se depara com alguns destinatários de ordem judicial que eles parecem que querem despejar toda a ira que eles têm contra o Estado sobre a cabeça do oficial de justiça. Mas a gente sabe que o oficial de justiça ele apenas executa, né, uma determinação judicial que vem lá, às vezes até em cumprimento a um precedente do Supremo, né? Então, assim, é o oficial que está na rua, é o oficial que está na ponta da lança, né? Então, eu acho que os tribunais eles têm que se atentar e antenar também para as demandas dos oficiais de justiça, porque isso só tende a acrescentar e a legitimar ainda mais a missão final do judiciário, que é pacificar os conflitos sociais, né? Trazer a paz social que todos almejam, né? Sim, esse ponto também, assim, é muito importante. A gente teve recentemente mais um caso de violência contra o oficial de justiça no cumprimento de mandados. E assim, você sabe um pouco também da minha história. Eu vim da Polícia Rodoviária Federal e lá, claro, o trabalho também é perigoso como policial, mas eu me sinto mais vulnerável no cargo de oficial de justiça do que eu me sentia no cargo de policial. Porque por mais que a polícia tenha que enfrentar ali o perigo,
mas era sempre um trabalho em equipe, era com uma viatura, era com um porte de arma, com armamento adequado, era com um sistema de comunicação rápida. Sim. E o oficial de justiça é sozinho, né, sem nenhum tipo de equipamento, no veículo particular, com a caneta e um papel na mão. Apenas. E aí é um modelo de trabalho do século passado. Sem dúvida. Nenhuma categoria mais que pratica atos constritivos em uma atividade externa faz, né, ou procede dessa maneira. Como é que você enxerga isso, assim, você se sente vulnerável também no seu trabalho no dia a dia? Extremamente vulnerável, né, Gerardo? Eu acho que é a bênção divina que todos nós contamos com ela todo dia, né? Mas a atividade é muito solitária, né? E, assim, o fato de estar desprotegido nas ruas, desacompanhado, ela tende assim, diga-se de passagem, a gente tem que falar também do volume de trabalho, né, que a gente enfrenta, né? Uma sobrecarga extremamente absurda, né? E isso contribui com o quê? Com a maior exposição a risco, né? Então, você fica muito mais vulnerável, né, do que uma situação normal. Então, assim, não é um risco eventual. Hoje a gente tem, de fato, um risco real. A exposição, não é potencial, ela é efetiva, né, ao risco. O tribunal tem ciência disso e tem medidas para mitigar todo essa periculosidade que a gente está sujeito, né? E a gente espera mesmo avançar nessas questões, porque a gente precisa pensar num modelo de trabalho que consiga resguardar a segurança do profissional. E também a gente precisa resgatar a questão das prerrogativas, né? Eu acho que assim, a gente sempre fala do gargalo da atividade processual hoje, que são as execuções, né, Gerardo? Então, assim, quando você comenta aí que um profissional que realiza atividades constritivas ficar trabalhando e exposto da forma como nós estamos hoje, é o mesmo que fechar os olhos para aquilo e olha, é um conto de fadas essa questão da execução pelo oficial de justiça, porque assim, é inimaginável pensar que um profissional que fique desguarnecido, como a gente fica, terá segurança para transitar livremente pela mesma região em que faz os atos de constrição cotidianamente, né? Porque, assim, país afora, eu acho que nós somos, até por uma questão de eficiência, né? E de coerência, os colegas são lotados por regiões, né? Então, é lotado aqui em Brasília, assim, a gente denomina aqui setorização. Nós somos setorizados em determinadas regiões administrativas. Então, você fica especializado naquela região e você está sempre atuando naquela região. Então, assim, você fica exposto, né? Então, um algoz que você acaba de praticar um ato constitutivo contra ele e ele acaba ficando com algum receio, digamos, algum ressentimento da prática daquele ato, que assim, a gente sabe que as pessoas às vezes confundem, né, a figura do oficial com a figura do exequente, né? E assim, o oficial está lá para realizar um ato em razão de uma determinação judicial, mas por conta de um ato anterior da parte, ou de um não ato da parte. E às vezes é confundido com o titular do direito, né? E acaba que a situação se volta contra o oficial de justiça. Então, assim, é meio que contraditório, né? Então, eu acho que, assim, se a intenção, e eu acho que a intenção deve ser pacificar e entregar a prestação jurisdicional de forma eficiente, isso, processo de conhecimento, ao processo de execução, ao processo de satisfação, a gente tem que pensar na atividade como um todo. E isso inclui o quê? A atribuição de prerrogativas, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito bem essa questão das prerrogativas sob pena até mesmo de se descredibilizar a própria instituição, né? Ou seja, a instituição ela assegura, quer dizer, a instituição ela define, mas ela não assegura a prestação jurisdicional. Então, assim, fica bastante desacreditado, né, Gerardo? Então, eu acho que a gente tem que pensar, porque o oficial de justiça é um profissional extremamente capacitado, é um profissional extremamente especializado e creditado para realizar essa atividade de execução, porque ele está na rua, ele conhece as situações, mas por vezes a gente não pode fechar os olhos que ele prefere, talvez até mesmo não se expor
para evitar justamente um mal maior, né? Então, eu acho que tudo isso precisa ser pensado, né? E nesse espaço aqui a gente pode comentar e pode entrar em alguns assuntos, né? Então, eu acho que é um fator, é algo que a gente precisa pensar em termos até mesmo de ter uma entrega mais eficiente, né? E de trazer essa sensação de satisfação para as pessoas que são usuárias do serviço do Poder Judiciário. Uma linha que a gente tem assim refletido bastante é sobre uma divisão de atribuições no processo, né? Assim, hoje ainda há uma sobrecarga muito grande de atribuições para o magistrado. E é natural, né? Um cargo muito relevante também. Mas assim, hoje a gente já vislumbra que o magistrado tem que ser o protagonista ali na fase de conhecimento, porque a fase de certificação do direito, de dizer quem deve algo a alguém ou qual é a situação ali a ser constituída a partir da situação, nova situação jurídica a partir da decisão judicial. Mas quando entra na fase executiva, o oficial de justiça já pode ter o protagonismo, que é uma fase mais de natureza administrativa, de gestão de bens, de investigação de patrimônio, de venda de patrimônio para poder pagar para o credor. Então, o oficial de justiça recebendo mais poderes, mais prerrogativas, tendo acesso a ferramentas tecnológicas, a gente vai conseguir efetivar de uma maneira muito mais célere as execuções e execuções das mais diversas ordens. Por exemplo, a execução fiscal, dívida ativa no Brasil é trilionária, né? Então, assim, já seria até arrecadação para o Estado. O oficial de justiça interfere até no mercado de crédito, né? Sem Porque, dúvida. assim, os empresários, eles recebem os seus créditos a partir da atuação também do oficial de justiça. Deu o exemplo da busca e apreensão do banco. Óbvio que o trabalho dos oficiais de justiça interfere na taxa de juros que é cobrada no Obviamente. contrato de alienação fiduciária em garantia. Obviamente. Se o banco estiver recuperando os seus veículos, ele cobra, em tese, mais barato, porque não teve prejuízo com a perda de veículos. Então, o trabalho do oficial de justiça, num plano coletivo, ele tem uma relevância muito grande dentro da economia. Então, se o judiciário conseguir cumprir esse papel de dar uma resposta mais efetiva, infelizmente a gente está no Brasil, o país do ganha, mas não leva. Então, assim, só que, como você até pontuou mais cedo, quem entra no judiciário, ele não quer um pedaço de papel dizendo Não que ele quer. tem direito. Ele quer o bem da vida. De fato. Ele quer o carro de volta. A mulher vítima de violência doméstica quer tirar o agressor do lar. A pessoa que não tem o aluguel pago quer o imóvel, né, que retorne para ele. E por aí vai. E quem cumpre, né, quem tira o direito do papel e materializa é o oficial de justiça. Né? De Então, fato, Geraldo. o pessoal assim, se iludiu muito com essa coisa de não, o trabalho do oficial de justiça vai ficar obsoleto, né, com as ferramentas eletrônicas. E a gente vê o contrário, né? A gente vê Exato. crescer o número de mandados, né? Essa percepção que você tem. Eu tenho essa percepção, sim. Eu acredito que o processo de avanço tecnológico, obviamente, ele é um caminho sem volta. Ele abriu diversos precedentes e, assim, em termos de evolução, ele nos proporcionou um ganho muito grande, né? Eu me lembro que na época do auge da pandemia, a gente conversou por várias horas, né, Geraldo? A gente passava ao telefone ali preocupado com a questão da exposição dos colegas ao risco, né? E principalmente porque a gente não parou em nenhum momento, né, Geraldo? Então, assim, a preocupação era grande no sentido de preservar os colegas de forma segura na atividade, né? Então, eu acho que isso foi um embrião, né, de tudo que está acontecendo hoje. A gente conversou muito sobre isso, a gente amadureceu muitas questões. E, assim, eu tenho que, obviamente, parabenizar todas as iniciativas que foram tomadas na época pelo Sindojus, pela OJUS, para viabilizarem o cumprimento das determinações judiciais naquele período tão difícil, né? Então, eu vejo hoje a tecnologia como um caminho sem volta, e os colegas têm que se conscientizar disso. Muitos dos colegas estão se profissionalizando, estão se especializando na questão da comunicação e na efetivação de atos tanto de comunicação quanto atos de execução judicial. Eu acho que assim, a gente não avança muito na questão da execução, da fase de execução de atos próprios dos oficiais de justiça, muito em função da limitação legal. Porque, assim, legalmente, hoje a gente não tem essa permissão, né, de acesso aos bancos de dados, Renajude, Bacenjude, né, enfim. Mas eu acredito que
pelo contrário, a atividade oficial ela não está nada obsoleta, ela está sempre em ascensão, os colegas estão buscando mesmo se profissionalizar, se especializar nessa atuação, e até porque, Gerardo, como a gente bem disse há um tempo atrás, o cidadão, ele não quer a folha de papel, ele quer o direito entregue, o bem da vida entregue em suas mãos. E onde é que a gente pode imaginar, Gerardo? Um computador saindo com os pezinhos dele para cumprir uma determinação judicial. Ou seja, é o oficial de justiça que vai à rua para cumprir a determinação judicial. Não é o computador, não é o PJE, não é o sistema que vai promover o cumprimento. Então, assim, eu não acredito que o cargo do oficial de justiça esteja com as atividades obsoletas. Pelo contrário, eu acredito que a gente está em franca ascensão. E eu acho que diversas frentes estão sendo abertas aí justamente para agregar mais atividades para o oficial de justiça, né? A questão das conciliações, né? O oficial de justiça tem um contato lá direto com as partes, ele tem jogo de cintura para isso, né? Eu acho que só tem, né? Acho que o perfil do oficial de justiça, como você bem disse, é resolver, pacificar a coisa, né? A gente está na rua, a gente é o Estado ali, então a gente tem total legitimidade como eu diria, e propriedade para realizar bem esses atos, né? Então, eu acredito que não. O papel do oficial de justiça está cada vez mais indispensável a essa sociedade tão conflituosa, né? E tão complexa que a gente tem hoje, né? Então, eu acredito que não. É uma falácia essa de que a atividade ela está obsoleta. Ela está em franca ascensão e eu acho que daqui a um tempo a gente desponta no cenário de atividades aí de reconhecimento da sociedade como indispensáveis à sociedade, né? É verdade. E, Hector, você tem um longo histórico também em defesa da categoria, assim. Eu me lembro que lá em Taguatinga a gente tinha uma turma muito boa, né? Que a gente conseguiu até algumas alterações dentro do tribunal, a regulamentação do plantão. E foi assim, com muita briga, na verdade, né? A gente tinha uma equipe muito unida ali. Eu me lembro que a regulamentação do plantão veio de uma situação lá de um plantão do Grimaldi lá com a Solange, né? Me lembro. Que aí deu toda uma briga, porque, né, tava assim, não tinha regulamentação nenhuma, a gente tinha que ficar esperando até a qualquer hora que algum juiz resolvesse expedir a ordem, só que, naturalmente, a gente tinha que sair para cumprir outros mandatos também e não podia ficar 24 horas lá. Então a gente começou a batalhar por uma série de direitos dos oficiais, depois daquela turma que ninguém naquele momento ainda tinha entrado nas entidades, né? Depois a gente entrou nas entidades, né? Você também foi da OJUS, né? Você foi diretor-geral da OJUS? Diretor-geral da OJUS. Como é que foi essa sua experiência, assim, tanto lutando pela categoria, como lá pela OJUS? Assim? Olha, assim, eu acho que a luta pela categoria ela é independente da participação nas entidades, né? Eu acho que isso é muito de perfil mesmo. Eu acho que é uma questão eu nem diria de resistência, mas eu acho que a gente tem consciência do que é legal, do que é exigível, e a gente tem consciência também do que é absurdo, né? O exemplo da ilimitação que a gente tinha do nosso plantão, né? A gente sabia quando entrava no plantão, mas não sabia quando terminava. Então, assim, é uma coisa absurda e que muitos dos colegas, por 20 anos, 30 anos conviveram com isso de forma aberta. Então, assim, obviamente que uma andorinha só não faz verão. E, assim, a gente encontrou naquele grupo justamente vozes ressonantes que possibilitaram que a gente pudesse levar essa demanda adiante, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe, Gerardo? Eu acho que a gente tem que se apoderar dos nossos direitos e fazer valer os nossos direitos, né? Não é uma questão de ser reativo ou combativo, é só uma questão de fazer valer o que é legítimo, o que é legal, o que é justo, né? E o que é pautado aí pelo nosso ordenamento jurídico, né? E acho que como servidores do Poder Judiciário, eu acho que ninguém melhor que nós sabe fazer valer os seus direitos, né? E eu convido a categoria, né? E com peso, né? A gente está diante de tantos desafios aí. Eu acho que amanhã até, eu acho que é uma data importante para a gente, né? Tem um julgamento aí importantíssimo para a categoria aqui no DF. E eu acho que os colegas têm que fazer valer, sim, seus direitos, né? A gente tem que se conscientizar de que a nossa união é fundamental para a obtenção de resultados. A exemplo da regulamentação do plantão. Um grupo, né, de oficiais não queria nada mais além do que a regulamentação de um direito, que seja a sua jornada de trabalho. Então, a gente buscou isso e isso se espalhou, né? Veio através de um ato normativo no tribunal, regulamentando a nossa atividade durante o plantão, né? Então, eu acho que é isso. A minha participação na OJUS também foi, de extrema importância, cara. Eu acho, assim, convivi com pessoas
maravilhosas. Foi uma gestão muito... não vou dizer que foi tranquila, foi um momento muito difícil, né? Um momento de reclusão por conta da pandemia, né? A gente se deparou com vários momentos de tensão. A gente não podia se reunir, a gente teve que se reinventar. Eu mesmo não sou uma pessoa muito conectada nas redes sociais, então tive um pouquinho de dificuldade no começo para me ambientar com reuniões por videoconferência, então, mas a gente se reunia com bastante frequência, né? Tinha os colegas do presídio que passaram por um momento de muita dificuldade e a gente estava envolvido nessa tentativa de interlocução com o tribunal justamente para não sacrificar vidas, né? A preocupação nossa ali era justamente essa, né? Não colocar vidas em vão, até mesmo porque a categoria não parou, né? A justiça ela não parou em nenhum momento, né? A ininterrupta... Ininterruptamente. Eu tava ali, tá? A atividade do oficial é ininterrupta, né, Gerardo? Então, assim, nós não paramos em nenhum momento da pandemia. E isso marcou a nossa passagem lá pela OJUS, né? Foi um momento de muita dificuldade, mas um momento de muito crescimento, tanto pessoal quanto profissional, para todos os colegas que participaram daquela gestão, né? Nosso grande amigo Ivan era o presidente, né? Laís, que continua lá hoje como presidente também, assim, extremamente preocupada com os oficiais, me ligava, assim, às vezes a gente passava horas conversando e, assim, independente de cargo, né? Ela era conselheira fiscal, o diretor-geral e, assim... eu vou ser até injusto de não falar o nome dos demais, mas, assim, a gente teve um período de muitas dificuldades, muitas lutas que a gente compartilhou muitos desses momentos e foi muito boa experiência. Eu recomendo e até recomendo que todos os colegas participem mesmo das entidades, que deem um pouquinho da sua contribuição. Eu acho que é um ciclo, né, Gerardo? É um ciclo que a gente deve experimentar, porque a gente pode ajudar os colegas, né? Tem colegas que precisam de um auxílio e você está ali justamente disposto a poder contribuir um pouquinho do seu tempo para uma categoria tão relevante como a nossa, né? Então, assim, minha participação na OJUS foi fantástica, né? Então, assim, independente... Eu acho que saí da OJUS até por uma questão, por um impedimento de cunho pessoal, mas nem por isso deixei de militar aí nas causas que eu acho que dizem respeito aos oficiais de justiça e estou à disposição para... Falei até acho que foi para Laís há pouco tempo atrás, que a gente continua na infantaria, né, Geraldo? Na verdade, assim, as entidades acabaram sendo uma consequência da luta, né? Então, assim, eu dei o exemplo que a gente fez em Taguatinga, dei o exemplo do plantão, mas foram várias coisas naquele momento. E, assim, ninguém naquele momento era das entidades, né? E depois as entidades vieram como consequência da luta. Mas, assim, a luta é permanente. As entidades é um rodízio, né? Porque, enfim, alguém tem que estar ali participando para ir conduzindo a luta coletiva, mas o importante é todo mundo ter esse espírito de defender a categoria, né? Dúvida. A gente está muito na busca dessa construção da categoria em âmbito nacional, porque são 35 mil vozes ativas ainda no Brasil para, né, defender o cargo de oficial de justiça, para a gente enfrentar e sair mais forte desse grande conjunto de transformações que o mundo do trabalho está vivendo. Sem dúvida. Não só os oficiais de justiça, não só o Poder Judiciário, né? Tudo está vivendo. Aliás, assim, da época que a gente entrou para hoje, já mudou bastante o cargo de oficial de justiça, né? Naquela época, o trabalho era completamente manual, né? Computador ali era só o Word, né? Se substituísse máquina de escrever, não ia mudar nada, né? Hoje tudo é sistema, né? Então, assim, daqui a pouco vão ter vários sistemas, alguns tribunais já estão usando sistemas de pesquisas patrimoniais, daqui a pouco a gente vai poder fazer as constrições via sistema e aí casar a diligência externa com as pesquisas, né? Então, ir para os endereços com uma quantidade muito maior de informações. Eu acho que isso aí aumenta muito a qualidade do trabalho, né? Essa coisa de ir muito perdido para os endereços, sem ter informações, coloca o oficial em risco, né? Ou, assim, eu acho que até o sistema devia ter uma pesquisa anterior para ver antecedentes criminais. Em alguns casos até esse último caso que aconteceu em Santa Maria, de violência, depois se verificou que o sujeito já tinha ocorrências anteriores. Então, o sistema devia pesquisar, fazer uma pesquisa automática, ali fazer alguma coisa acoplada com o InfoSeg e aí verificar, opa, esse sujeito já tem ocorrência, né, de ato contra servidor público, então é necessário um reforço policial ou então mais colegas para irem no endereço para evitar que alguém seja vítima de violência. Então,
nesses pontos ainda precisa avançar, aperfeiçoar bastante. Mas é uma categoria em construção, né? Evoluiu bastante, Gerardo. A gente, apesar da pouca idade, né, Gerardo? Você falar naquele tempo, o pessoal vai pensar que idade que esses caras têm, né? Mas, assim, evoluiu bastante. A gente saiu de um contexto de mandados manuais, físicos, né? Eram etiquetados Puxa vida, aquelas etiquetas era crasso, né, Gerardo? Que a gente tinha que numerar 1, 2, 3, 4, 5, redistribuição. Até hoje eu me lembro desses códigos, mas assim, para um sistema que a gente tem hoje, que eu até brinco com os colegas lá em Taguatinga. Já pensou se a gente tivesse na época de receber mandato físico com a quantidade de mandatos que a gente tem hoje? Então, assim, é inimaginável, né? Então, assim, ainda bem que as coisas evoluem. Eu acredito que todas essas mudanças que a gente está ansioso aí, eu acredito que estejam já em construção, e se não estiverem, eu acho que é interessante que a gente movimente esses acessórios, né, na distribuição dos mandatos, essas pesquisas prévias. Acho que uma questão fundamental é assim, a gente se depara com muitas diligências inúteis, né? Sem falar nas duplicidades mas eu acho que o sistema já tem acusado isso. Mas, assim, muitas das vezes os cartórios criminais, eles não saem com a pesquisa nos estabelecimentos prisionais. A gente vê que, via de regra não, mas, assim, muito dos mandados, o réu, ele não é localizado no endereço residencial, ele está recluso em algum dos estabelecimentos prisionais, né? Então, o sistema precisa evoluir, eu acredito que esteja evoluindo, até mesmo porque evoluiu, né? Do nosso tempo para cá, lá de 2007, 2008, para cá já evoluiu bastante. Eu acho que a gente só agregou, né, em termos de sistema, e eu acho que a gente tem muito a agregar ainda, mas eu acho que a gente está indo num bom caminho nesse sentido aí. Algumas pesquisas assim, são bem importantes. Por exemplo, se a pessoa está presa, né, às vezes até é constrangedor chegar lá na casa da pessoa e falar: vocês não têm essa informação, né? Como assim, né? Do falecimento, né, do Gerardo? falecimento. Do falecimento, né? Os sistemas todos integrados, né? A Noreg aí tem os dados aí, praticamente é uma base de dados que é alimentada diariamente. Então, é básico, né? Então, assim, para que expedir um mandado para um morto, né? Para quê? Para desenterrar? Não, né? Então, assim, umas coisas meio sem sentido, né? E que a gente, por vezes, a gente se depara com situações como essa, né? Ou seja, a pessoa imagina, pô, mas vocês são do judiciário. As pessoas não sabem, né? Os populares, às vezes, confundem, né? Mas, poxa, faleceu tem 3 anos. E você está lá com o mandado para citar o cidadão, para intimar o cidadão que já está falecido há 3 anos. Aquilo causa até um certo desconforto para o familiar que perdeu um ente querido, né? Você está revivendo aquela situação de dor, né? Mas a gente tem evoluído. Eu acho que é justamente nesse sentido que a opinião e a participação dos oficiais de justiça nos órgãos de deliberação dos tribunais, porque essas são pequenas coisas, né? Mas a gente tem muito mais a agregar, muito mais a acrescentar, porque a gente tem colegas brilhantes na atividade, né? A gente tem colegas muito capacitados, muito preparados e muito dispostos a ajudar, né? Mas precisam de espaço para contribuir e precisam de autonomia e de prerrogativas, justamente para poder bem fazer sem resquício de sanções, né, Gerardo? Porque a gente sabe que o âmbito da perseguição também, infelizmente, ela ainda acontece, né? Mas a gente tem evoluído bastante. Eu acredito que a gente chega num momento em que a gente possa ter essa liberdade de ação, de manifestação, de pensamento e de atuação. Mas a gente chega lá. Estamos caminhando bem. Que maravilha, Hector. Eu te agradeço demais aqui pela sua participação no Unicast. Eu tenho certeza que os nossos colegas vão gostar muito dessas informações e saem de hoje, né, muito, muito enriquecidos. Como eu estou saindo também, né? Cada conversa com você, eu aprendo novas coisas aí e é uma construção permanente, né? Todo mundo dando a sua contribuição para a gente conseguir, né, desenvolver uma categoria cada vez mais valorizada. Né? Eu que agradeço pelo momento, pela oportunidade de poder participar, de contribuir um pouquinho com esse grande projeto que é o Unicast aí, que os colegas estão e devem acompanhar e fazer isso crescer mais ainda. E parabenizar você pela iniciativa, os colegas do Unijus aí, né? Por todo o tempo que dedicam em prol da categoria. E, assim, agora que eu já estava me soltando aqui, porque é difícil, a gente dar uma travadinha, né, Leandro? Mas agora que eu estava me soltando, agora já acabou. Mas, enfim, vamos lá. Muito obrigado mais uma vez, Gerardo. Parabéns aí pelo projeto, meu amigo. Muito obrigado. Sempre obrigado mesmo, de coração.
É isso aí, amigos. Hoje conversamos aqui com Hector Lobo, oficial de justiça do TJDFT, que foi primeiro colocado no concurso de 2007, aquele concurso tão importante que vários oficiais que entraram no TJDFT foi por meio desse concurso de 2007. Uma pessoa com uma visão brilhante de futuro sobre a nossa categoria. Eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Sigam nos acompanhando aí que a gente vai trazendo informações relevantes para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Um forte abraço. Até a próxima.